Gente, então, começando, hoje é dia 28 de julho, aula de SMU. Hoje eu quero falar especificamente de NAT, começando a nossa entrega número 6, se não me engano, onde a gente vai voltar 6, acho que é 6, 7, 8, NAT, tarará, tarará. Sim, a gente vai falar sobre isso. E daí eu quero apresentar NAT, depois para a gente dar uma olhada em Stun e outras coisas. Sim. O que a gente estava vendo até agora era basicamente a questão de sinalização. Então, eu só vou colocar um cenário bem simples e ir agregando novos componentes a ele. Perfeito? Então, o que temos sempre no meio do caminho é um servidor SIP. Aqui está um servidor SIP. Canetinha vai aqui mais rápido. Eu vou colocar dois usuários, tá? Nada demais. Então, eu só vou colocar aqui um usuário João e Maria, tá? Sempre os mesmos usuários que eu represento aqui, não tem nada especial. João Maria, Mariazinha, cabelo aqui. Maria, já tem que ficar fora, né? Aqui está a Maria, cabelinho, etc. Então eu tenho esses dois terminais, esses dois agentes aqui na ponta, e eu tenho um servidor SIP no meio. O que a gente estava vendo até agora é que, independente do que acontecia, o João estabelecia uma sessão SIP. Na verdade, a primeira coisa que ele ia fazer é um registro. Isso independente de se a gente fosse trabalhar com um protocolo específico ou um que a gente fosse desenvolver, tá? O SIP ou um nosso próprio. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é se anunciar para que ele possa ser localizado. Aqui, então, nós temos um serviço de localização, saber onde o usuário está. E aqui, quando eu falo localização, eu estou falando das três camadas superiores, a parte de rede, a parte de transporte e a parte de aplicação. Claro, no caso de rede, qual é o IP onde ele está conectado, no caso de transporte, qual é o protocolo e a porta, especificamente, e em termos de aplicação, qual é o usuário que está compondo a sua URI. Então, isso aqui tudo vai gerar a sua URI de contato. Não necessariamente ele vai ser contatado, tá? Mas só de contato para saber uma relação entre o servidor e diretamente o usuário João. A mesma coisa acontece com este usuário Maria. Então, a primeira coisa que eles têm que fazer é o registro na central, não tem nada demais. O que vai começar a acontecer a partir de agora, que a gente está envolvendo sessões de mídia, é que eles agora têm que fazer com que um consiga conversar com o outro. Aí tudo bem. Então, vamos colocar um pouco mais de elementos só para tornar essa figura o mais próxima da realidade. Então, primeira coisa, no meio do caminho nós temos roteadores. Aqui, desenho de roteador clássico. Vou colocar mais um roteador aqui, só para ilustrar que nós temos também nesse ponto. E aqui eu tenho uma nuvem, onde eu tenho um roteador ali na borda, roteadores de borda, etc. Aqui, ok. Então, eu tenho um roteador para o João, um roteador para a Maria, um roteador para o servidor IP. No caso, essa aqui é a estrutura sj.ifc.edu.br. Tá? Ou para quem quiser, eu vou colocar dessa forma, que daí a gente pode tanto entender que é a faixa IPv4 ou IPv6. Como ele está operando nas duas, não vai fazer tanta diferença. Certo? Uma vez que eu coloco roteadores, agora eu agrego mais dois componentes aqui que a gente nunca pode esquecer. Que nós temos essa parte de endereços. Então, se eu estiver falando não só de IPv4, mas também IPv6, embora isso seja, claro, muito menos usual, mas eu não posso descartar a possibilidade de que eles vão implicar tradução de endereço, certo? E quando eu falo tradução de endereço, na verdade, eu estou dizendo que NAT que pode desencadear em duas coisas. Eu ainda posso ter PAT ou NAT, já vou falar sobre eles, e ainda posso fazer com que eu tenha um caso ainda que é PNAT. PAT, que é Port Address Translation, uma tradução de portas,
NAT é um NAT de endereços de rede, Network Address Translation, ou inclusive eu posso ter os dois casos, que é porta e rede em termos de tradução de endereço. De qualquer forma, quando eu estou colocando aqui o nosso mundo IP e colocando esses carinhas aqui no cenário, posso ter NAT não só no IPv4, mas também no IPv6, embora nesse último seja muito menos usual, tá? Mas não é impossível fazer isso. Outra coisa que eu também vou ter, toda a questão de filtro de pacotes, implementados nesses equipamentos, nos roteadores, nos firewalls. Eu não conheço a rede, então isso aqui é tudo uma nuvem. A ideia sempre que de ilustrar nuvens é que eu não tenho controle sobre isso. No máximo, eu tenho um poder administrativo, cada usuário dentro da sua própria rede, mas fora disso, eu perco totalmente controle. Então, quando o João quer fazer um convite para a sessão de mídia para Maria, então a gente vai começar a entender que o NAT acaba sendo o principal problema disso. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. Primeiro falar sobre NAT, sobre o problema de NAT e depois os tipos de NAT, como é que a gente pode resolver cada um deles. Então, de novo, uma vez que o João está registrado já o servidor SIP, embora ele tenha uma URI de contato, que é uma informação que é como o servidor SIP acha o usuário João, quando ele vai fazer esse anúncio para os demais, ele vai usar o seu endereço que está aqui no nosso servidor, certo? Então, nós temos uma máquina que se chama SMU 2021.1. Então, nós temos esse endereço 2021.1.sj.isc.edu.br, que é um IP válido, que é um endereço público, que tem um DNS, tudo bonitinho, etc, etc. Significa que qualquer um que estiver registrado, ao montar a sua URL de apresentação para os outros usuários, pode ser alguma coisa, @smu.sj.isc.edu.br. Isso a gente pode usar sem problema nenhum, até reforçando para quem quiser, no servidor já tem o certificado válido, eu já montei um, para que vocês possam usar no caso do WebRTC, certo? Então, mas o registro é relativamente simples, ainda é aquela lógica cliente-servidor, dispara uma operação que sai aqui das bordas, né, dos seus terminais, e são encaminhados para o servidor. Perfeito, não tem problema. O problema é quando eu quero fazer não a sinalização, mas a troca das mídias. Se a gente estiver falando não apenas de WebRTC, mas de uma telefonia geral ou de VoIP em geral, eu tenho aqueles três cenários clássicos. Um cenário que eu poderia fazer é o cenário ponto a ponto. Nesse cenário ponto a ponto, eu tenho que fazer com que ambos, João e Maria, possam trocar dados entre si. Isso já fica bastante dificultado quando eu tenho esses dois elementos, esses roteadores, que vão implementar uma NAT, né, troca de endereço, genericamente falando, e tem os seus filtros de pacotes. Então, o cenário P2P puro, quando a gente está falando de internet, é muito mais difícil. Tá? Não vou entrar, gente, em todo o método, historicamente, quando é que apareceu NAT, a motivação de NAT, porque isso eu entendo que vocês já viram na disciplina de rede. O que eu quero trazer é como o NAT vai afetar as nossas implementações. A outra implementação, claro, seria uma que a gente vai fazer, inclusive agora, que é essa formação em triângulo e algumas derivações dela, uma vez que eu tenho um ou mais servidores, é fazer um modelo em trapézio. Mas, de qualquer forma, sempre vai ser aquele desenho onde o servidor está falando diretamente com o seu terminal, o seu user agent. Aqui no caso, como a gente tem só um servidor, não tem necessidade da gente fazer um trapézio, que é só uma extensão do triângulo, e o P2P ele se torna praticamente inviável. Então, esse vai ser o desenho clássico que a gente vai estar trabalhando. No caso, quando o João quer fazer toda a sinalização, ela vai correr por um caminho diferente, então ela sempre vai disparar do João, que vai passar para um roteador, que vai lá para o servidor. Então, essa é a mensagem número 1. Vou colocar aqui o número 1. O servidor vai ter uma resposta, vai retornar para ele o número 2. De 2, 2, 2. Tá? Entendendo que é aquele registro simples, certo, pessoas? No caso, se a gente estiver falando de SIP, ele vai mandar um registro e vai recebendo 200 OK. Eu não vou colocar as mensagens em si nesses fluxos aqui para não poluir muito a informação aqui na tela, tá? Mas basicamente o registro
tem a ver com isso. Dispara através de um cliente falando com o seu servidor SIP. No caso, o SIP registra. Isso é relativamente fácil quando a gente está falando de NAT, porque normalmente as implementações de NAT nesses equipamentos de borda, até os equipamentos, vamos chamar de SOHO, né, que é não só os domésticos, mas pequenas empresas, escritórios, é que o NAT se constrói em termos de tabela no sentido interno e externo. Tá? Embora quando a gente esteja falando de rede não exista muito esse conceito de interno e externo, né? Não existe uma rede de forma rede dentro, existe apenas a rede de um lado e uma rede de outro lado. Mas a gente entende que de um lado eu posso estar trabalhando com uma faixa de endereços site local, ULA, que são aquelas faixas 10/8, 172.16/12, 192.68/16, falando de IPv4, e no caso do IPv6 é a faixa C00/7. Eu estou dizendo que essa faixa, essas faixas de endereço, elas, embora elas tenham um roteamento intra-AS, dentro da sua AS, ela não vai sofrer roteamento inter-AS. Logo, se eu estou numa AS, eu estou aqui, por exemplo, na minha operadora, hoje eu tenho NeoRede dentro aqui em casa, e eu tenho aqui uma outra AS, que é o WIS, que hoje constitui uma AS específica, significa que esse pacote ele vai se perder no meio do caminho, ele vai ser descartado e simplesmente não vai acontecer. Logo, eu preciso usar uma faixa de endereço válida, né? No caso aqui, toda aquela faixa das classes A, B e C, que são disponibilizados, ou no caso do PV6, a faixa 2/3. Significa que são os endereços globais. Então, eu preciso de um endereço interno. Na verdade, o que eu tenho aqui normalmente, tá? A gente não quer dizer... Eu vou colocar aqui, ó, ULA, ou antigamente, como se falava, tá? Que era o site local, para um site global. Basicamente é isso que eu quero fazer em termos de NAT. Eu quero usar o endereço de um conjunto grande de endereços, então eu posso ter todo um /8 dentro da minha rede, mas eu preciso traduzir esse endereço para um endereço externo. E tem várias formas de fazer isso. Quando a gente está falando de registro, isso tem pouco impacto, porque toda parte das informações aqui, elas são incorporadas dentro da camada de aplicação, ainda usando o exemplo do SIP. Então, no SIP eu vou ter o endereço de rede, eu vou ter o endereço de transporte, no caso, o protocolo e a porta. Normalmente, se for padrão, ela é suprimida, claro. E em termos de aplicação, qual que é o usuário. Então, todas essas informações já vão estar no cabeçalho do SIP. Mesmo que eu faça traduções aqui, não só de endereço de rede, mas endereço de transporte, ou seja, eu troque a porta, isso não vai trazer um impacto direto para fazer o registro, certo? Isso é importante, porque a pergunta vai para a resposta no mesmo sentido. Isso referente a registro. Tudo bem? Só que agora, pessoas, deixa eu apagar aqui para ganhar um pouco de espaço, porque agora a coisa vai complicar bastante. Se eu quiser, no caso, fazer uma sessão de mídia, e ela vai ficar bem diferente, porque isso vai envolver, obviamente, mídia, então significa que eu tenho que dizer por onde a mídia vai passar, e se eu estiver falando especificamente de WebRTC, eu estou dizendo que a mídia vai ser no formato P2P. Então, só para ilustrar, quando a gente fala de WebRTC, por padrão, nós temos a sinalização em triângulo, ou seja, todo mundo converge para o mesmo ponto central, porém, a mídia ela vai ser P2P, a menos que haja alguma alteração do cenário, mas por padrão, ela vai operar em P2P, ou seja, o João vai mandar diretamente a mídia para a Maria, embora eu tenha vários problemas no meio do caminho, certo? Aqui no caso, então, eu vou fazer o convite de sessão de mídia, ele vai fazer esse offer, eu vou assumir que eu tenho um protocolo simples, que é muito parecido com o que eu tinha feito, tá? São aquelas 3 vias, então eu vou ter um offer, um answer, ou um 200 ok e um ACK, só para lembrar o que a gente já estava vendo do SIP e fazer uma analogia para esse nosso mundo aqui. Então, o João agora vai convidar a Maria para participar de uma sessão de mídia. Quando a gente está falando de sinalização, é uma coisa relativamente simples, porque como o João e a Maria já estão registrados,
eles já fizeram a construção de uma linha na tabela de NAT, de forma que a resposta seja possível. Então, neste momento, eu vou colocar como pontilhado que já existe uma conexão, embora o termo conexão seja um pouco delicado, porque eu estou falando de TCP, então eu vou dizer sessão é mais adequado. Então, eu já tenho uma sessão aberta entre o João e o servidor SIP. Se eu estiver aqui falando de sinalização, então, tem duas formas de fazer isso. Só deixa eu aqui desenhar antes de continuar essa explicação. Aqui. Tentar deixar o desenho o mais simpático possível. Ok, então, na verdade, o João e Maria, eles já têm um canal para poder mandar mensagens de sinalização. Isso acontece porque, quando eu estou falando nesse cenário, a primeira possibilidade é eu fazer um registro, no caso do CIP, tá? Mas a manutenção desse registro, que é o que a gente estava vendo, que, embora eu vá fazer um registro inicial, periodicamente ele vai ficar mandando um options ou mesmo um register para que a tabela de NAT não sejam apagados os registros internos, no caso, essa tradução de um site local para um site global, que é uma possibilidade de fazer NAT, e o filtro de pacotes. Então, basicamente, é que o cenário em si, como um todo, ele não seja afetado, para que quando o servidor quiser mandar uma mensagem para os seus agentes terminais, aqui o João e a Maria, ele pode fazer isso. Uma outra opção é eu ter um canal bidirecional para fazer isso. Que no nosso caso, quando a gente está falando de web, eu estou falando genericamente de WebSocket ou outros mecanismos, tá? Eu vou colocar aqui etc, só para ilustrar aqui, o WebSocket, por padrão, ele vai criar um padrão bidirecional, mas há outros mecanismos, por exemplo, de polling e outras formas como BOSH, são técnicas mais antigas, certo? Vocês devem ter visto lá naquele livro que eu indiquei, sobre o WebRTC, que são essas tecnologias, essas implementações. Mas vou colocar basicamente o WebSocket, onde o WebSocket cria um canal bidirecional, logo o servidor pode mandar mensagem para a Maria e Maria mandar mensagem para o servidor. Então, toda essa comunicação da sinalização ela está praticamente resolvida. João e Maria abrem um canal para estabelecer uma comunicação, que já é usado para registro, eles fazem alguma forma de manutenção para manter isso aberto, ou o próprio registro é feito através de um WebSocket para que eu possa fazer essa comunicação em ambos os sentidos. Ok? Então, isso está resolvido. Agora, o que a gente tem que resolver, na verdade, são as mídias, porque as mídias elas podem ser N mídias. Então, eu posso mandar mídia áudio, eu posso mandar mídia vídeo e eu posso mandar cada uma delas. E quando a gente está falando, quando a gente for lá na frente olhar sobre RTP, a gente vai ver que a gente sempre precisa de várias portas para isso. Então é normal eu usar uma porta para transmitir a mídia e usar uma porta imediatamente superior, né? Então começa com a par e a ímpar, a imediatamente superior, que é, no caso aqui o RTP e aqui o RTCP, em questão de controle, para saber se a mídia está chegando bem, para que eu possa ter alguma estatística, para tomar alguma ação, por exemplo, de conserto, trocar de codecs e coisas assim. Então, isso também vai acontecer. Aqui vocês já estão vendo faixa de luz, vou tentar fugir disso aí. Acho que por enquanto não está atrapalhando a visualização. Se eu quiser mandar áudio e vídeo, então um cenário bastante comum é usar duas portas para uma mídia, duas portas para outra mídia. Se eu quiser transmitir, por exemplo, dois vídeos, né, eu quero transmitir em separado a captura de tela e uma câmera, então eu vou usar mais um par. Então é normal eu ter 6, 8, e isso vai ganhando em escala e se a gente estiver falando de 2 entidades, 3 entidades, a gente vai multiplicando esses valores. Logo, pessoas, quando eu estiver falando de transmitir mídia, meu Deus, João foi atacado por um raio. Iluminação divina que o João morreu. Ou, né, foi arrebatado. O que eu tenho, então, no caso, é que se o João e a Maria querem conversar, então, na verdade, vou tentar cortar aqui esse facho de luz, ele vai mandar um convite, ele vai mandar esse um de offer,
que vai passar para cá, vai para cá, vai para cá. Tá? Então, eu vou colocar aqui o nosso oferta, tá? Offer, invite, qualquer coisa do gênero, certo? Eu estou usando a mensagem offer, porque normalmente é essa palavra que consta ali na documentação oficial do EBRDC, que tu faz uma oferta de mídias para saber se a outra entidade vai querer participar. Ou invite, que nós temos aqui no caso do CIP. E ele vai enviar essa mesma oferta, eu ainda vou colocar o número 1. Claro que ele vai mudar alguns valores, mas eu não vou ser tão detalhista aqui. Tudo bem? Ele vai receber, vai dizer temporariamente, etc. 100, try, 180 ring. Eu vou pular todas essas informações intermediárias. Estou pensando aqui que esse faixa de luz está ficando cada vez pior. Vou continuar enquanto isso. Por enquanto, Maria ainda está viva. A Maria vai aceitar, então ela vai ou responder com um dos dedos ok. Tá? Então, deixa eu colocar maiúsculo aqui só para indicar que isso aqui foi inspiração lá do CIP. Ou, no caso, quando tem apenas uma resposta, ele tem um answer, que é a resposta que vai vir para cá. Legal, ele vem um answer. Como é apenas uma resposta, a tabela de NAT da Maria também já está construída. Então, o NAT ele se constrói a partir de um site local, ou ULA, aqui no caso, para um site global. Beleza? A resposta vem. Vou tentar não poluir muito aqui. 2, 2, 2, 2, 2. Certo? Então, ele tem um convite, ele tem uma resposta. Eu posso até colocar a terceira etapa, né, que é um ACK. Então, ele também vai mandar um ACK ao final. Eu vou colocar aqui também um ACK logo abaixo. Mais um 3 aqui. Mais um 3. Mais um 3. Mais um 3. Deixa eu ver como está no quadro. Está ficando já bastante poluído e eu vou tentar cuidar. Então, o que nós temos até agora, eu vou tentar aqui proteger o João da iluminação divina. Todo esse cenário, ele faz um convite, etc, ok. Só que o que nós temos até agora em termos de NAT é que eu tenho apenas a porta ou o endereço mais porta, né? Só referente à sinalização. Como a mídia ela corre por um caminho completamente diferente da sinalização e cada mídia ocupa geralmente 2 portas e eu posso ter várias mídias, o que tem que ficar claro é que a sinalização ocorre por um caminho e a mídia passando por um caminho completamente adverso e as portas são dinâmicas. Então, nós estamos falando aqui de valores dinâmicos. Então, nessa primeira parte da aula, eu quero dizer que eu quero fazer com que o João, que já não existe mais, não está mais entre nós, ele quer mandar uma informação para a Maria, onde a mídia vai fluir diretamente de João para Maria, ou seja, não vai sofrer nenhuma modificação do servidor, a filiação ao servidor de sinalização. Desculpa. E aí eu quero fazer com que essa mídia passe direto. Só que aqui, então, nesse nosso cenário, que é um cenário bastante comum, eu tenho NAT no cenário do João e um NAT no cenário da Maria. E, ainda assim, eu quero transmitir a mídia no formato P2P, apesar de que os valores são dinâmicos. Então, não é só questão do NAT. Eu tenho NAT com um agravante. Os valores são dinâmicos de porta. Então, não adianta eu vir neste equipamento e dizer abra a porta 10.000 para a mídia, encaminhe para este PC. Isso vai mudar o tempo todo. Então, uma forma de tentar resolver é saber como cada um desses NATs funciona para que eu possa prever como será o seu comportamento futuro,
para que eu possa construir, forjar não no termo pejorativo de mentir, mas no termo de forjar como se estivesse forjando metal, como se estivesse programando e montando e construindo a tabela de NAT que ela possa futuramente me beneficiar. Então eu vou construir a tabela de NAT com endereços que eu sei que irão funcionar para as próximas mensagens. Lembrando, a mídia ainda tem mais um detalhe. Normalmente ela opera, aqui no caso, P2P com esses valores dinâmicos, com protocolos sem confirmação, ou seja, sobre o DP. Então, esse simplesmente vai transmitindo e ele precisa ter algum mecanismo para saber se está chegando, porque ele está simplesmente transmitindo. Não tem nenhuma informação que diga, ó, está chegando, não está chegando, como, por exemplo, a confirmação do TCP. Logo, pessoas, o nosso grande vilão no primeiro momento é o NAT. E aí a gente precisa entender quais são os tipos de NAT, que são 4 os tipos. Deixa eu ver se consigo aqui só fazer uma divisão aqui. Full cone. Address. Restricted. Cone. Port. Restricted cone. Só um pouquinho, só para escrever aqui. E o simétrico, que é simplesmente o pior de todos. Tá? Então, na verdade, eu tenho 4 tipos de NAT para poder resolver. O primeiro acaba sendo bastante simples, no caso do full cone, porque eu apenas faço um mapeamento direto. Como é que está a visualização? Ainda é possível. Então, no caso do full cone, ele é relativamente fácil de entender e relativamente fácil de implementar e de tratar. Eu faço um mapeamento direto de uma porta interna a uma porta externa, de endereço interno, de um endereço externo. Nada mais fácil do que essa relação de 1 para 1, tá? Ou, como normalmente se usa, de 1 para 1. Ou seja, pessoas, se eu estiver usando nesse cenário, é bastante fácil eu prever qual vai ser o meu endereço externo, porque é uma relação de 1 para 1, e é bastante fácil eu prever qual vai ser o meu endereço externo em termos de porta. Então, esses tipos de PAT ou NAT ou PNAT, eu estou dizendo que eu tenho um Network Address Translation, eu tenho uma tradução de rede, mas uma vez que ele é feito de relação de 1 para 1, eu sei que para esse endereço interno, eu vou ter esse endereço externo, ponto final. E no caso de PAT, que é Port Address Translation, eu também vou ter essa relação de 1 para 1. Eu sei que a porta interna ela vai ser mapeada para o uso externo. Então vamos imaginar que o João aqui que está voltando à vida, aqui está o João que ele tem o P192 e 68, mas ele sai e ele vai ter o IP, por exemplo, 45 ponto alguma coisa, né? No rede, por não ter essa faixa. E a porta também, se ele sair a porta 5.000, vai ser 5.000 externa, então não tem muito mistério. Então, se a Maria quiser mandar uma informação para o João, ela só tem que mandar para o seu endereço externo, que também, quando ele diz essa relação, essa aqui é uma função bijetora. Significa que ela funciona tanto num sentido quanto em outro sentido. Ou seja, falando, se esse NAT fosse do tipo full cone, a mensagem tanto funciona no sentido interno-externo, quanto funciona no sentido externo-interno. Então, se eu mandar para este endereço, ele vai mapear para o seu endereço interno. Logo, o cenário de full cone é relativamente tranquilo de trabalhar, porque basicamente o que eu tenho é um mapeamento direto de endereços internos, né, camada de rede e de transporte, para um endereço externo. E também funciona no sentido de internet para a rede local. Esse mapeamento também vai funcionar. No caso do full cone, ele é quando a gente está acostumado mais a falar de redirecionamento de porta, só que na verdade é um sentido até mais amplo de redirecionamento de porta, né? Port forwarding. Na verdade, eu estou dizendo que um endereço IP externo está mapeado diretamente para o endereço interno e não tem nenhuma tradução de endereço, ele é um mapeamento direto. Então, é relativamente simples de operar e ele acaba sendo quase zero de problema quando a gente fala aqui dessa comunicação externa, uma vez que o NAT, como eu já falei
mais de uma vez ele se constrói de site local para site global ou de rede interna para rede externa. Então, full cone é um tipo possível de NAT. Eu apenas tenho uma troca de endereço, mas a relação de 1 para 1, então não tem grande impacto. O que vai começar a complicar é que eu começo a ter uma restrição, por exemplo, de endereços, que é um Address Restricted Code. Ficou chique isso aqui, né? Onde eu tenho a restrição de endereços. Então, agora começa a complicar um pouco. Nesse caso, nesse tipo de NAT, eu vou ter não uma relação direta de 1 para 1, mas a relação de N para 1, para fazer, ou melhor, aqui, é só a quantidade de endereços externos é menor do que a quantidade de endereços externos. Não necessariamente é 1. Tá? Eu posso ter, por exemplo, 13 IPs externos e 50 internos. E esses 50 são mapeados nesses 3. Aí depende muito, tá? Porque como a gente está muito acostumado a trabalhar com esses roteadores domésticos, a gente perde um pouco esse contato com outras tecnologias ou outras implementações, como a gente normalmente trabalha em redes maiores, que aqui normalmente a gente tem um pool, tem um reservatório, tem uma possibilidade de usar vários endereços externos, mas uma quantidade menor do que a quantidade de máquinas lá dentro. Porém, a porta ela não é modificada, certo? A única coisa que sofre modificação é a parte de endereçamento. Tem alguns casos muito pontuais, onde pode até sofrer troca de porta, tá? Mas se eu estiver falando classicamente a Address Restricted Cone, eu estou dizendo, eu tenho uma quantidade maior de endereços internos do que de endereços externos. Logo, eu tenho um afunilamento desses endereços de site local para site global. Os endereços de porta são mantidos, mas os endereços de NAT são mapeados. Porém, não sei de antemão qual é o endereço externo que vai ser mapeado, o interno, desculpa, que vai ser mapeado para o externo. Eu não tenho essa informação prévia, como eu tinha no full cone. Então, significa que desses 50, eu vou mapear para 3. Então, quando o primeiro for conectado, vai pegar o primeiro, o segundo vai pegar o segundo, o terceiro, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, para fazer um balanceamento de carga. Isso é uma possibilidade que pode acontecer, mas, volto a dizer, este mapeamento ele acontece de uma forma dinâmica, embora uma vez constituído possa ser previsível depois eu fazer essa localização. Ou seja, se eu sei que tem uma comunicação interna, eu posso prever futuramente qual vai ser o endereço. Exemplo, eu tenho 926801, aí ele vai para o primeiro endereço externo, né? Se tiver mais de um, né? Se tiver apenas um, fica fácil. E eu tenho 926802, ele vai para o segundo. Na hora que ele transmitir para a rua, né, ele jogar ali para acesso externo, fazer um serviço, por exemplo, que possa validar, testar isso, que é como a gente vai ver lá na frente, que é exatamente o que o Stum faz, ele vai fazer um mapeamento durante um certo tempo, claro, isso não é a ferro e fogo, não é uma informação que vai ficar permanente, mas ela tem pelo menos um prazo de validade, né? Ela tem um tempo mínimo. Então, se eu fizer um teste inicial daqui a 1 minuto, eu quiser fazer uma nova verificação, eu sei que ele vai manter essa mesma tradução de um endereço IP interno para um endereço externo. Portanto, no caso de restrição de endereço, embora essa tradução de endereço interno para endereço externo seja dinâmica, durante um certo tempo ela se mantém estável, ou seja, criar esse primeiro laço é uma relação dinâmica, mas depois ela se mantém igual. Então, se eu quiser mandar uma informação e depois eu quiser verificar daqui a mais ou menos 1 minuto, a chance é quase certa, eu digo a chance, né, porque sempre tem que lembrar que eu estou falando conceitualmente, não de uma implementação. Como um Cisco, como um Juniper, como um D-Link, como o equipamento vai implementar de fato, se ele vai respeitar rigorosamente essa regra, isso é outro assunto. Tá? Então, uma coisa, desculpa, é o conceito, outra coisa é a implementação. Mas em termos conceituais, eu estou dizendo que essa constituição ela é dinâmica, mas ela se prolonga à medida que tem conexão, tem sessões, tem serviços operando ali. Tá? Já no caso de port in, aqui no caso port restrict, eu estou falando a mesma coisa, só que no caso de PAT, no caso de tradução de portas. Então eu vou colocar os dois, certo? Então eu tenho uma restrição de endereço e eu tenho uma restrição de porta. Então isso aqui, na verdade, ela vai ficando é uma forma progressiva de restrição.
No caso, eu também vou ter um endereço dinâmico de porta, mas uma vez constituído, eu sei qual é a lógica de construção. Então, se eu usar a porta 5.000 e ao sair ele sai 10.000, eu sei que daqui a um minuto, se eu abrir uma nova porta 5.000, ele também vai abrir 10.000. Então, é isso que eu estou querendo dizer. No caso do Fulcone, eu vou usar um IP externo, ele sempre vai ser o mesmo IP externo e sempre vai ser a mesma porta. Ponto. Quando eu estiver usando o restrição de endereço, se eu mandar uma primeira mensagem, ele vai traduzir o endereço IP, de interno para externo, mas ele vai manter essa mesma tradução ao longo do tempo. E a porta se mantém igual. Então, porta interna 5.000, 5.000. Aqui no caso de port, address e import, porque na verdade são os dois, ele vai dinamicamente alocar um endereço de rede, dinamicamente alocar um novo endereço de porta, mas esses valores se mantêm estáveis. Então, toda vez que usar 5.000, ele vai traduzir para 10.000. Colocou 5.000, vai para 10.000. Então, aqui no caso, ele vai de IP para IP linha. Só que ele sempre vai se manter nesse valor, certo? Então, se eu acessar um site, meu IP externo vai ser o mesmo. Se eu acessar um outro site, é o mesmo IP externo. Sempre vai manter, apesar de eu poder ter vários endereços aqui. Só para ilustrar, né, como eu estava falando, a gente, uma época, trabalhava lá na TI que tinha 8 endereços externos, né? O primeiro, o segundo, então a gente tinha 6. A gente usava não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chegava no final, a gente tinha 3 ou 4 endereços externos, que a gente até podia balancear a carga para não ficar sobrecarregando usando apenas um único endereço IP, e algum serviço talvez pudesse imaginar que fosse um ataque, um sobreacesso, alguma coisa que fosse barrar. Tá? Felizmente a gente nunca teve muito desse tipo de problema. Aqui no caso, então, eu vou colocar o IP, IP linha e porta linha. Então, de novo, se eu acessar um determinado site ou um determinado serviço usando um determinado IP, ele vai sair com um IP externo e uma porta, a porta externa. Ou seja, uma vez acessado, os próximos acessos, eu consigo prever o que vai acontecer. Logo, se o João vai tentar falar com a Maria e o IP externo é 45 ponto alguma coisa, e mesmo esses valores dinâmicos vai ser 5.000, 5.001, 5.002, 5.003, né, 2 para áudio e 2 para vídeo, a próxima vez que ele tentar fazer o estabelecimento de uma sessão de mídia, os endereços de mídia vão ser 5.000, 5.001, 5.002. Então eu sei quais são os endereços. E então eu sei que quando ele mandar essas mensagens para a rua, vai construir a tabela de NAT e eu posso mandar a resposta. O sistema tem que lembrar que, embora o NAT ele faça isso, o problema nunca vai ser a saída. Né? Então, o João mandar a mídia para a rua, vamos chamar genericamente de rua, e isso aqui vai funcionar. A Maria mandar para fora do seu roteador, para a rua, também funciona. O problema é a mídia da Maria sair daqui e entrar pelo roteador do João, né? Pelo NAT que está ali protegendo, entre aspas, porque NAT não é um mecanismo de segurança, cabe lembrar. Então, o João mandar a mídia, sair é fácil. O problema é entrar pelo roteador da Maria, certo? Então, como eu disse, se for Fulcone, vamos imaginar que os dois são Fulcone. Tanto o João quanto a Maria sinalizam. Na sinalização, eles já dizem, ó, eu vou te mandar por tal IP, lembra? O SDP, ele manda as informações de rede, de transporte e de aplicação. Então, ele manda qual que é o endereço de rede, qual que é o protocolo e a porta da camada de transporte e as mensagens de aplicação, que são os codecs. Então, o João e a Maria já sabem que ele vai mandar para tal IP e para tal porta. Logo, se eu quiser mandar direto para cá, para a Maria, no caso do Fulcone, vai bater no roteador, o roteador tem essa relação 1 para 1, vai permitir a entrada sem problemas. Então, Fulcone praticamente não tem um problema. Quando a gente está falando de address restricted, que eu não sei qual é o endereço, eu não sei qual é o endereço externo para mandar para Maria, embora a porta eu já saiba, né? A porta se mantém igual. Então eu só preciso, desculpa, descobrir qual é o endereço externo da Maria. Talvez eu vá precisar de um serviço externo. Deixa eu ver como é que está a luz. Então, nesse caso aqui, pessoas, aqui, ó, muito provavelmente,
Eu vou precisar de um serviço externo, vou colocar aqui, claro, externo, de descoberta de valores. Então, eu preciso de alguém que me auxilie nisso. Eu não consigo praticamente descobrir sozinho. Ou João, Maria, tem que criar algum mecanismo para isso. Eu preciso descobrir qual é um desses três, um serviço externo. No caso, a gente vai descobrir que esse carinha se chama Stum. Não quero falar disso hoje, até pela complexidade do assunto, eu quero falar apenas de NAT. Mas só para ficar claro, vai existir um serviço que vai resolver para a gente. Eu quero saber o IP externo da Maria. Quando eu descobrir, ele começa a transmitir, a Maria já transmite, ou seja, a Maria transmite, ela abre a porta e o João pode transmitir. Então sempre tem que existir, numa analogia, esse conceito de abrir a porta, como se estivesse abrindo a porta de uma casa, tá? Não abrindo a porta TCP ou UDP. Então o João está transmitindo a mídia vai bater no roteador e vai ser descartada. Lembrando, valores dinâmicos e normalmente protocolos sem confirmação. Ele manda a mídia é descartada. Ele manda a mídia é descartada. Quando a Maria tentar responder a mídia também, o que ela vai fazer? Ela vai abrir essa porta e a mídia começa a passar. E é assim que vai funcionar, certo? Mesma coisa que o João. O João está parado e Maria está parada. Ele começa a transmitir. Aqui o NAT já abriu a porta. Aqui ele vai bater na porta, ele vai ser descartado. Quando a Maria abrir a porta nele, ele vai começar a transmitir. Como esse fluxo esquerda-direita aqui já funciona, a Maria consegue mandar de volta. Beleza? Então, no caso aqui, eu só tenho então que descobrir qual é o IP externo e qual é a porta externa. Tá? Uma vez descoberto, eu consigo descobrir qual é a lógica, então eu consigo antever quais serão os endereços. Então, embora aqui no caso da sinalização eu diga, estou falando que a minha mídia vai passar por porta tal, etc, etc, etc. Desculpa. Eu posso descobrir, usando um serviço de descoberta, qual é o IP externo e qual é a porta externa. Até porque a Maria, a mesma que tem alguma coisa estranha, ela só vai dizer que ela só vai conhecer o seu endereço externo. João, ele vai construir o seu SDP com base em informações que ele possui. Logo, ele vai dizer, mande a mídia para 192.6801. Que não vai resolver, claro, estão falando de endereço set local. Quando a Maria mandar para 192, mesmo que ela mande para a rua, ele vai ser descartado porque é uma faixa não roteável. Beleza? Então a Maria só tem que saber se essa informação confere ou não confere. Logo, pessoas, se tem um NAT, eu não consigo mandar direto, porque o SDP não vai com a informação final. Beleza? Vai ser com seus valores internos. O pior caso, então, de novo, os valores podem ser alterados, mas eles são previsíveis num determinado intervalo de tempo. Então, por pior que seja o NAT, né, do Fucone indo para o address e o address import restricted, eu ainda consigo, num intervalo de tempo, descobrir, num futuro próximo, qual vai ser o IP e qual vai ser a porta. Logo, eu posso transmitir para o meu destino sem problema. O pior caso é esse aqui. No caso do simétrico, onde tanto valores de rede, eu vou falar genericamente, valores de rede e de transporte são completamente dinâmicos. Espero que a definição da câmera consiga pegar essa informação, mas de qualquer forma estou falando. Quando eu digo dinâmicos, é aleatório. Não tem nenhuma lógica de construção. Desculpa. Então, se eu mandar para um IP e um IP externo, não significa que na próxima conexão, no próximo datagrama, essa lógica vai se manter. Se eu mandar para uma porta 5.000, 10.000, eu não sei se vai ser a mesma lógica. Então, eu não sei se vai obedecer a um determinado padrão. Aqui tem padrões de comportamento previsíveis. Em todos os cones, quando eu estou falando cones, é principalmente essa lógica de afunilamento, tá? Então, a forma como ele afunila é previsível. Eu sei que o IP A vai para o IP B. Eu sei que a porta C vai para a porta D.
sempre vai ser essa lógica. No caso do simétrico, eu só sei que o que vai é o que vem, por isso que é chamado simétrico. Então, se ele abrir na porta 5.000, vai para uma porta 56.125. Mas, se vier dessas 56.000, volta para 5.000. Ou seja, o NAT ele cria um valor dinâmico, mas ele só garante o retorno desse valor dinâmico. E essa informação tem um prazo de validade. Se eu mandar de novo um outro serviço, numa mesma porta 5.000, vai ser um número 40.000. É um número completamente aleatório. Tá? Então, eu vou colocar não dinâmico, mas eu vou colocar aqui, ó, aleatórios. Significa que eles não têm uma forma de eu prever isso aqui. Nesse caso do simétrico, reduzindo muito, não tem o que fazer. Só o NAT para transmitir diretamente a mídia entre eles, não tem como eu saber para que endereço eu tenho que mandar para o ST roteador para que ele possa traduzir o NAT interno. Desculpa. Então, quando a Maria abre a porta, manda a mídia, etc., na verdade eu não tenho como eu saber qual endereço o João tem que mandar. Porque, na verdade, qual é sempre a ideia? Ela manda a mídia por IP porta, bate no roteador permite, bate no roteador, ele também vai permitir. Só que esses valores, tanto de rede quanto de porta, são completamente imprevisíveis. Então, eu não consigo dizer, se ele mandou 5.000, vai ser 10.000, aí eu mando para o 10.000, funciona. Não sei. Eu simplesmente não tenho a menor ideia do que vai acontecer. E aí, nesse caso, tá, que são poucos os serviços que implementam simétrico de uma forma pura, normalmente isso se fala de 2 a 5% dos equipamentos realmente de borda, aí eu preciso de outros serviços que me resolvam isso. Então, normalmente, para resolver isso, né, e resolver esse último caso aqui, eu vou precisar de gateways de mídia. Tá? Eu estou falando exatamente de turn. Que é um avanço do STUM. Ok? Então, de novo, quando eu estiver falando de sinalização, eu preciso de servidores SIP para resolver o meu problema. Ou servidores de sinalização, tá? Para que eu possa transformar o meu cenário, ao invés de qualquer possibilidade, em triângulos ou trapézios. Ou seja, pontos de concentração para onde a mensagem vai passar, que são os nossos SIP proxies, ou servidores de sinalização que vão intermediar a comunicação. Já a mídia, por sua vez, por ela ter uma natureza de P2P, ou eu faço uma descoberta, uma previsão de um futuro próximo de portas e IPs para onde eu vou mandar, e aí eu mando direto para o destino, e que como eu consigo fazer uma previsão, eu sei qual vai ser o endereço e eu consigo mandar. Lembrando, a Maria manda a mensagem, o João manda, e aí as portas de NAT estão abertas, né, as tabelas de NAT estão constituídas, e aí o fluxo começa a fluir. Ou seja, é normal que os primeiros datagramas sejam perdidos, tá? E depois eles estabeleçam e consigam fluir. Então, nesse caso, quando a gente está falando NAT do tipo cone, eu consigo saber no futuro próximo, e quem pode me ajudar é um serviço como STUM, que a gente vai ver em breve, para saber, para fazer essa relação. Aí, a partir deste endereço interno, eu vou ter esse endereço externo. A partir dessa porta interna, eu vou ter essa porta externa. E há um padrão de comportamento. E aí eu posso prever como é que o NAT vai funcionar. Vocês têm que lembrar, sempre reforçando, o problema nunca é sair da rede interna. O problema é quando ele tem que entrar a partir da rede externa, e aí eu tenho que saber qual é o futuro endereço para poder mandar. Tá? E é por isso que funciona. Já no caso de rede simétrica, que os valores são completamente aleatórios, não tem como eu fazer essa previsão. O valor pode mudar de qualquer forma, assim, pelo menos não há um padrão reconhecível, logo eu tenho que mandar para um servidor de mídia completamente diferente. Não vou colocar aqui no desenho, claro, porque vai ficar muito poluído. Então, STUM interno eu vou mostrar dessa forma. Embora pessoas, uma vez que eu já sabia que é muito mais complicado fazer isso, deixa eu ficar para cá para tentar resolver um pouco da iluminação. O que acontece é que, no caso do STUM interno, eu vou precisar de entidades externas
a nossa rede, além da sinalização, esses servidores aqui, ou precisar de outras entidades, outros serviços rodando. E naqueles vídeos que eu coloquei recentemente no canal, eu estava justamente falando sobre isso. São 5 vídeos, onde um eu falo exatamente sobre NAT, um eu falo sobre escolha de caminhos, e tem 3 vídeos, se não me engano, que eu falo sobre esses 3 tipos, né? Stun, Turn e Ice. Aqui eu só coloco tudo junto, porque quando a gente está falando de escolha de caminho, esse é o tópico que a gente já tem que começar a conversar. Sinalização, ela acaba se mostrando relativamente simples quando a gente vai implementar toda essa parte de mídia e de escolha de caminho. Embora, pessoas, quando a gente está falando especificamente de WebRTC, tudo além da sinalização é praticamente feita pelo navegador. Nós temos pouco ou nenhum esforço de configuração, de implementação, de complexidade, de desenvolvimento, nada do gênero. Descrição e negociação de mídia, que é o SDP. Escolha de caminho, que é o Stun, Turn e Ice. Detecção de NAT. Transmissão da mídia, transporte, etc. Tudo é feito pelo navegador via WebRTC. Não precisamos nos preocupar. Logo, todas essas aulas que eu vou falar sobre NAT, escolha de caminho, Stun, Turn, ICE, RTP, SRTP, RTCP, DTLS, criptografia, tudo, gente, tudo é implementado pelo navegador. É meramente conceitual. Vocês apenas vão ver as aulas, não tem que fazer praticamente nada no código de vocês e vocês conseguem já ver o resultado diretamente no navegador. Pessoas conceitualmente falando, é isso. Estou pegando aqui mensagem do Adonis. Deixa eu só responder, só para deixar claro, tá? Pessoas, eu vou então fechar a aula, responder para vocês ali pelo Discord, porque como a conexão está muito ruim, então eu só estou fazendo uma aula gravada, tá? Eu imaginei que isso pudesse acontecer, então toda vez que eu der aula de quadro, provavelmente vai ser nesse formato. Eu até vou avisar então vocês futuramente, quando eu der aula de quadro, não precisa nem estar presente para não ter esse desconforto, né, de tentar ver se funciona ou não. E aí eu vou deixar uma aula gravada, ok? Então, de hoje, NAT e escolha de caminho. A gente começa falando sobre escolha de caminho e o primeiro tópico é NAT, que é o que a gente viu hoje, ok? É isso.